Eu costumo brincar que transar com homem é fator de risco pra gente não ter orgasmo. Olá e sejam muito bem-vindos ao Sextou, esse projeto que eu tava ansiosíssima para compartilhar com vocês. A partir de hoje, toda sexta-feira, a gente vai conversar por aqui sobre assuntos que são tabus e responder aquelas perguntinhas que você tem, mas não tinha com quem conversar. Vai ser um prazer sextar com vocês. Explosão de fogos de artifício, sensações de borboletas na pepeca, uma erupção vulcânica, é como estrelas explodindo em um arco-íris. É como estar ao mesmo tempo numa dança maluca e na montanha-russa mais intensa da sua vida. Essas são algumas frases que as mulheres usam para descrever os seus orgasmos. Esse evento tão maravilhoso que habita o corpo de todas as mulheres e foi durante tanto tempo perseguido e escondido e pouco falado. Quantas páginas de dúvidas você tem aí sobre o orgasmo? Como é que faz pra gente chegar nessa sensação tão maravilhosa? São anos e anos de silêncio e é por isso que agora a gente precisa falar dele em todos os lugares e situações possíveis. E para falar desse tema tão importante, eu não poderia convidar ninguém menos do que a maravilhosa Carol Conká, essa musa inspiradora. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Marcela, tudo ótimo, melhor agora que a gente pode falar desse assunto que eu tanto amo. Carol, muito bom ter você aqui, a gente falar abertamente de assuntos assim como sexo, sexualidade, pra gente quebrar essa barreira aí para as próximas gerações, né? Hoje o nosso tema é o orgasmo, um tema que ainda é um mistério para muitas mulheres, uma questão, porque para muitas nunca chegaram lá, outras têm dificuldade, outras se sentem mal quando não tem, acham que tem em toda transa e ainda tem aquelas que sentem muito culpadas quando sentem prazer. Já teve essa sensação de culpa relacionada com prazer, Carol? Já, mas quando eu era muito jovem. Eu sentia essa sensação de culpa, achava que era algo errado também. O fato de praticar masturbação me deixava com a sensação de que eu estava fazendo uma coisa muito errada e suja. Então eu vivia falando com Deus. Era uma masturbadinha e uma fala com Deus. E aí, com o tempo, eu fui estudando, percebendo que essa culpa era algo que nem fazia parte de mim, não era algo que me pertencia, que vem dessa sociedade toda louca. E aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça e entender que o prazer, ele não vem pra te dar culpa. Mas é uma questão muito comum, né? As mulheres, infelizmente, se sentem muito culpadas e isso atrapalha muito o orgasmo, porque você fica com o registro de uma coisa errada, quando na verdade você tinha que estar desligando e curtindo. Carol, você falou de masturbação. A gente sabe que a masturbação é um dos caminhos que ajudam muito a atingir e melhorar a qualidade de orgasmos, né? Como que você descobriu isso da masturbação, do alto prazer, assim? Eu descobri ainda na adolescência, na puberdade, me tocando, sentia aquela coisa diferente, uma sensação boa. E aí eu me lembro que quando eu comentei com a minha mãe, ela achou aquilo assim, isso não é legal, cuidado, não vai se machucar, sabe? Então eu sempre achava que era errado, eu fazia promessas, eu falava para Deus que se eu passasse de ano, eu não ia mais praticar masturbação, achando que aquilo ali era uma coisa muito suja, muito feia. E eu fui descobrindo com o tempo maneiras diferentes de me masturbar, é uma coisa limpa, bonita, né? Já tenho isso na minha cabeça. E quando eu tive outros relacionamentos, eu explicava que eu me masturbava. E teve uma vez que um namorado meu falou assim: nossa, mas você não se contenta comigo? Além de ter que preocupar com o nosso próprio orgasmo, a gente ainda tem que preocupar com não ferir a masculinidade frágil dos homens. É o ápice, né? E nessas situações, você já fingiu orgasmo, Carol, alguma vez? Já fingi orgasmo pra acabar logo aquela palhaçada que tava acontecendo. Eu falei, já deu, já foi maravilhoso. Isso, acaba logo com isso e vai embora. Hoje eu não faço mais isso. Não é legal pra nós em primeiro lugar, né? É tão doloroso depois, sabe? A gente olha e fala, nossa, eu nem senti nada, eu fingi que tava sentindo só pra talvez não magoar uma pessoa ou pra acabar logo com aquilo. Então é mais fácil chegar e falar, olha, quero parar, não tô à vontade, prefiro parar. Carol, você sabia que tem uma pesquisa que aponta que as mulheres que menos gozam são as mulheres heterossexuais, que têm relacionamentos heterossexuais? Por que você acha que isso acontece?
porque os homens não conhecem o corpo da mulher, não estimulam elas, não sentem direito a frequência gostosa que rola ali, estão sempre pensando no ego deles. E aí muitas meninas, muitas mulheres héteros acabam ficando sem ter a oportunidade de saber o que é um prazer, se soltar mais. É curioso também, olha o detalhe, quando eles analisaram os homens, entre os homens que transavam com homens também gozavam menos do que os homens que transavam com mulheres. Então eu costumo brincar que transar com homem é fator de risco pra gente não ter orgasmo, né, em linhas gerais. E eu acho que tem muito a ver com o script e a penetração ser o ato principal, assim, da relação hétero, né? A gente aprende muito isso. E quando a gente está em uma relação com homossexual, a gente tem menos script, a gente aprendeu menos sobre isso, né? Então a gente tem que inventar e ir muito mais nas sensações ali, no que tá rolando. Carol, você acha que toda relação sexual tem que acabar com o orgasmo ou dá pra gente curtir, ter prazer, desfrutar e se sentir satisfeito ali? Eu acho que dá para curtir sem ter o orgasmo, dependendo ali da relação, do clima que você sente, porque também ficar nessa cobrança, assim, né? Essa pressão de que tem que seguir um padrão e temos que gozar juntos e temos que gozar. Às vezes a relação sexual tá ali no toque, o orgasmo fica para amanhã, fica para uma outra situação. A gente fala muito de orgasmo, é importante, ninguém vai negligenciar e dizer que nunca deve gozar, mas acho importante a gente não ter essa ditadura também, né? Porque isso é uma coisa que atrapalha pra caramba o prazer. Se você fica pensando, eu preciso gozar, eu preciso gozar, eu preciso gozar, você tá ativando ali no seu cérebro mecanismos de preocupação. E aí afasta você de chegar na possibilidade de curtir. E eu acho que a chave pro orgasmo é você focar no prazer. E aí o orgasmo vai acabar vindo como consequência de você estar focando em sensações prazerosas, assim. Carol, eu tenho umas seguidoras que já me contaram orgasmos em situações inusitadas. Por exemplo, tem gente que tem orgasmo fazendo exercício físico. Eu já vi gente que teve orgasmo esfregando o pé no tapete depois de tirar um salto alto. Você já teve alguma situação assim, algum orgasmo em momento inesperado pra você? Olha, acho que não. Já me senti excitada em momentos nada a ver, mas chegar a sentir um orgasmo, eu acho que não, mas eu achei bem interessante começar a prestar mais atenção nas minhas sensações. Agora a gente vai para um segundo quadro aqui do programa, que é o Minha Amiga Quer Saber, onde eu vou responder algumas perguntas que as meninas mandaram aqui e você fica livre para comentar aqui junto comigo. Bom, primeira pergunta é uma clássica. Eu tenho muita dúvida se eu já tive orgasmo, como é que eu faço para saber? Eu gosto de botar essa perguntinha para explicar que o orgasmo é muito diferente de mulher para mulher. Às vezes de situação para situação, de estímulo para estímulo, a percepção do orgasmo ela pode mudar bastante. E eu falo também que o orgasmo é igual arte. Você quando vê, você sabe que é. Você pode até não ser o que você esperava, mas você sabe que aquilo é diferente de tudo que você já viveu. Essa é uma outra clássica que eu recebo bastante, se orgasmo e prazer são a mesma coisa. E eu acho que eu posso usar o exemplo que eu dei agora há pouco para dizer que não são a mesma coisa. Você pode ter sensações prazerosas que não necessariamente são orgasmos e você pode ter orgasmos que não são prazerosos. Por exemplo, o orgasmo da academia. Ele pode ser uma sensação que o teu corpo vai ter, mas o que vai fazer ele ou não ser prazeroso, geralmente é o contexto em que você está inserido, né? Então você ter um orgasmo em uma situação que você não quer ter pode ser algo extremamente desconfortável, assim como você pode ter muito prazer na relação sem necessariamente ter orgasmo. Concorda, Ana Carol? Concordo super, tudo a ver. Prazer é prazer, orgasmo é orgasmo. E os dois juntos dá o quê? Ó, o arraso, até rimei. Bom, eu tenho muita dúvida dessa divisão entre orgasmo clitoriano, orgasmo vaginal, orgasmo do colo do útero. Isso é mais um dos mitos ou existem mesmo diferentes tipos de orgasmo? Eu não gosto de falar em diferentes tipos, porque o orgasmo ele é um mecanismo de liberação de tensão sexual. Então ele pode acontecer de diferentes maneiras. Eu acho que não são tipos, o resultado vai acabar sendo igual, óbvio que as sensações podem variar, porque depende do estímulo, pode ser que um estímulo gere de um jeito ou de outro, mas depende até do dia. Um orgasmo clitoriano pode ser de um jeito num dia, de um jeito no outro. Em geral, a gente sabe que o nosso corpo tem um potencial todo orgástico ali, a gente consegue estimular várias regiões para chegar num orgasmo. Inclusive, quando a gente está falando de clitóris, orgasmo vaginal, a pelve das mulheres e a inervação que tem ali diferencia muito de mulher para mulher. Então sim, você pode chegar a ter orgasmos de diferentes focos. Mas eu gosto sempre de deixar muito claro que nós mulheres somos privilegiadas
com um órgão simplesmente para o prazer, que é o nosso clitóris, que tem aí 8.000 terminações nervosas, o dobro do que tem o pênis, para vocês terem uma noção, que serve só para o nosso prazer. E é o lugar, a maneira mais fácil da gente conseguir ter orgasmo, é por estímulo direto ou indireto do clitóris. Eu achei interessante que você me explicou uma vez que o clitóris, ele não é só aquele sininho que tá ali fora, né? Ele tem a parte interna que vai e desce, e que essa sensação de orgasmo que eu tenho com a penetração é do clitóris mesmo também, né? Sim. Você sabe que cerca de 1/3 só das mulheres, assim, conseguem ter orgasmo com penetração. Para os outros 2/3 é muito raro ou nunca acontece esse orgasmo com penetração. E a gente acredita que para essas que tem, é a anatomia mesmo. Às vezes o clitóris se aproxima mais da uretra, da entradinha da vagina, então é mais fácil conseguir na penetração ter esse estímulo indireto ali do clitóris e ter o orgasmo, né? Eu recebo muito, Carol, muitas meninas me dizendo: ai, meu namorado, meu boy me cobra de ter orgasmo na penetração. E às vezes você não vai ter. Então, boys, namorados, parem com essa cobrança, porque a maneira mais fácil das mulheres gozarem é com o estímulo do clitóris. E eu tenho uma dúvida aqui também, assim, o tal do esguicho, né? Eu tenho esse esguicho. Dependendo da posição, da situação, ele vem aquele esguicho maravilhoso. E quando eu vi isso a primeira vez, eu achei que eu tava fazendo xixi. Eu falei, meu Deus. Existe uma grande controvérsia sobre o que é esse líquido que sai, vários estudos. A sexualidade feminina ainda tá em estudo, né? Vamos ser sinceros. A verdade é que não é xixi, o squirting existe, né? Essa saída de líquido existe da vagina das mulheres. Não necessariamente tem que ter, tem mulher também que não tem. E aí a gente fala, gente, a gente tem uma anatomia ali específica, nem todo mundo tem todas as partes iguais e funciona da mesma maneira. Ele também não é, Carol, um marcador de que o orgasmo foi melhor. Ele é só alguma coisa que acontece, acredita que depende da incidência, de onde foi esse estímulo, do que é estimulado, qual glândula foi estimulada ali, acontece o esguichinho. Ter é normal, não é xixi, não precisa ter vergonha. E não ter também é normal, não precisa se cobrar e ficar aí treinando, assistindo pornô pra aprender como é que vai esguichar, entrar nessa nova ditadura aí. Bom, vamos pra nossa próxima aqui. Ela me disse: eu demoro muito pra chegar ao orgasmo e fico achando que meu namorado acha cansativo me esperar. É verdade que os vibradores ajudam a gozar mais rápido? A gente se dedica quando o prazer é pros outros, e o nosso prazer a gente fica sempre podada, incomodada se a pessoa tá ou não achando aquilo ali ruim. E acho que a gente tem que tirar essa complicação da nossa cabeça, legitimar que a gente tem direito ao nosso prazer, entender que às vezes o prazer vem mais rápido, às vezes o orgasmo vem mais devagar, vem mais rápido. Para as mulheres é mais demorado por uma questão de anatomia mesmo, então pode ser que demore mais às vezes. E desencanar desse fato, deixa a pessoa se dedicar para te dar prazer que você merece. E sim, os vibradores podem ajudar, porque os vibradores fazem um estímulo ali numa frequência, numa intensidade que ninguém consegue simular, nem com boca, nem com mão, nem com nada. Essa outra dúvida é justamente o contrário. O que a gente mais escuta é as mulheres que conseguem ter prazer masturbando e mais dificuldade com outra pessoa. Nesse caso, ela me falou que ela tem muito prazer com outras pessoas, mas sozinha se masturbando, ela quase não tem prazer, e me perguntou o que pode acontecer. O que eu acho que acontece muito nesses casos é a nossa cabeça mesmo, né? É esse aprender que a Carol falou aí no começo, que a masturbação é suja, é errada. Então a gente desaprende a entender que a gente também pode se proporcionar prazer, pode se curtir. E quando a gente vai pra masturbação, a gente vai cheia de medo, cheia de barreiras, e aí você acaba mesmo não desfrutando. Bom, nossa última pergunta, eu vou dar minha resposta, quero a tua também. Ela me pergunta qual é o segredo pra gozar. O que você falaria, Carol? Você primeiro. Pra ficar à vontade, sentir, se permitir sentir e tirar da cabeça grilos. Ele é pra liberdade, então pra sentir bem aquilo ali é se conhecer e deixar fluir, que aí o orgasmo vem. Nossa, Carol, eu concordo completamente. A minha resposta é justamente focar no prazer, ao invés de focar no orgasmo. Então focar em sensações, tá presente ali no sexo, né, no que você tá sentindo, no que você tá vivendo ali. Desligar o que a gente chama de freios, né, as preocupações, o estresse, tentar desligar na medida do possível, né? As preocupações com o corpo. A autoimagem corporal é uma coisa que leva mais tempo, mas a gente tem que investir, né? Trabalhar para desligar os nossos chamados offs, assim, o que vai fazer com que a gente se desconecte aí. Agora a gente vai pro meu quadro favorito, não vou negar, que é o quadro do date ruim.
Eu peço para minhas seguidoras mandarem dates. Você não acredita nas histórias que eu recebo, tá? Bom, o primeiro da nossa noite eu estava feliz da vida em um date super legal no barzinho. Na hora de ir embora, ele resolveu me acompanhar até o ponto de ônibus. No caminho, eu já percebi que estava com algumas pontadas na barriga, mas nada demais. Enquanto a gente esperava o busão, eu estava sentada no colo dele e começou a me dar muita vontade de peidar. Eu fiquei tentando me segurar, mas em algum momento ele teve a brilhante ideia de fazer cócegas em mim. Eu comecei a rir e não aguentei. E acabei peidando no colo dele. Um pum super alto e eu não sabia onde enfiar a minha cara. É muito triste, né? Quando você tá segurando essas situações, é muito constrangedor, né? Eu já passei por uma situação assim de pum. Quando eu tava namorando, o meu namorado, ele foi brincar comigo, assim, me fazer coceguinha também, eu tava deitada, e ele foi morder a minha bunda. Gente, no que ele mordeu, eu falei, opa, foi mal. E aí ele ficou bravo, ele achou aquilo um desrespeito, a gente ficou sem se falar um tempo. E, nossa, todo mundo peida, só um pum. Quem mandou morder minha bunda bem na hora que eu queria peidar também, né? Maravilhosa. Carol, muito, muito, muito obrigada. Eu amo tanto sempre gravar com você, é sempre incrível, você é maravilhosa. Foi um prazer ter você aqui sextando comigo. Eu que agradeço, Marcela, é muito bom poder ter essa troca, levar informação para mais pessoas, se divertir com um tema que é tão cheio de coisinha, né? E esse tema para mim ele soa leve, é muito legal falar isso com você, tô bem animada. Ô Carol, sempre que a gente grava junto, o povo fala que a gente é muito maravilhosa. Alguém podia dar um programa pra gente, né? Eu acho, tem tudo a ver, já passou da hora de um programa com a gente falando aqui sobre sexo, sobre o nosso prazer feminino, com muita leveza, muita segurança, alegria. Fica a dica aí, universo! Obrigada, Carol! E chegamos ao fim do nosso sextou, mas esse assunto nunca acaba, né, gente? Então o último quadro do programa sempre vai ser uma pergunta polêmica que a gente vai discutir e conversar numa live no domingo. E a pergunta de hoje que eu quero encerrar, deixar vocês pensando aí em casa, me mandando feedback é: gozar é difícil? Responde aqui pra mim nos comentários e a gente vai conversar sobre isso no domingo. E aí, me conta o que vocês acharam do primeiro episódio do Sextou. Pra mim é muito importante saber a opinião de vocês, por isso usa os comentários pra me mandar dicas, sugestões, histórias, dates ruins. E não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa saber sobre orgasmo, ou seja, todo mundo mesmo. Deixa seu like, compartilha e eu espero vocês na próxima semana. Beijos!